aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o recalque. Antes de iniciarmos no assunto, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações de todos os vídeos a quanto nós colocarmos aqui no canal, ok? O áudio não está ficando dos melhores porque está chovendo, está fazendo muito barulho, mas vamos tentar aqui, mesmo assim, desenvolver um raciocínio. Mas vamos lá. O que é esse recalque? Saiu aí há alguns anos até uma música, né, que falava e que usa a expressão recalque, uma expressão utilizada por Sigmund Freud na psicanálise. Entretanto, a expressão de recalque utilizada até na música aí é diametralmente oposto à ideia de que Freud propõe na sua obra. O que isso quer dizer? Esse recalque dito nesta música, ou que é dito comumente pelas pessoas nas ruas, não corresponde com o recalque do conceito freudiano. Freud elabora esse conceito de recalque e o que propriamente é esse conceito? Seria uma instância psíquica que divide o inconsciente do consciente. Então o recalque é uma instância psíquica que divide o inconsciente do consciente. E isso quer dizer que, por exemplo, algumas coisas que estão no inconsciente não podem ir para o consciente. E que essa instância psíquica chamada recalque, ela faz uma cisão, uma divisão entre o aparelho psíquico, no caso do consciente, para o inconsciente. Diante disso, nós podemos elencar algumas coisas. Vamos lá, por exemplo, esse recalque tem, segundo Freud, 3 fases distintas. A primeira das fases é a fixação ou inscrição. Essa é a primeira fase, que pode se chamar tanto fixação como inscrição. Tem uma segunda fase que é chamada recalque secundário ou recalque propriamente dito. E tem a terceira fase que é o retorno do recalque. Ele vai retornar. Então vamos lá explicar uma a uma. O que é a inscrição ou fixação do recalque? É o recalque originário, segundo Freud. E como que nós podemos, a título de exemplo, trazer à tona essa conceituação? Ele usa para exemplificar isso no Homem dos Lobos. E aí você pode buscar, acessar a obra de Freud e ler sobre este caso do Homem dos Lobos. Aonde que com 4 anos de idade, este homem, que até então era uma criança, teve um sonho, onde ele via da sua cama, que ele acorda durante a noite, olha diante de si, a janela no seu sonho se abre e do outro lado, segundo o relato do paciente, era inverno e tinha uma árvore, e em cima dessa árvore haviam lobos. Para Freud, depois, com muito tempo de análise, Freud chegou à conclusão de que os lobos representavam um momento, uma inscrição anterior, inconsciente, que ocorreu aproximadamente 2 anos e meio, antes desse sonho traumático para essa pessoa, que começou a gerar angústia, porque a partir de então esse paciente começa a ter medo de sonhar com mais alguma coisa que traga esta angústia para ele. Ele traz à tona a ideia de que aquele sonho para ele foi traumático e que isso partia de uma inscrição no inconsciente que aconteceu 2 anos e meio anteriores, ou seja, quando esse menino tinha 1 ano e meio de idade aproximadamente, que seria quando ele viu uma relação entre o seu pai e a sua mãe. E aí ele desejava
de alguma maneira, este menino ter uma satisfação sexual com o seu pai, o que é talvez inadmissível para a consciência. Mas quando ele viu, não tinha ainda representações suficientes para que isso viesse à tona. Então, nesses 2 anos e meio, ou seja, de quando ele tinha um ano e meio de idade até 4 anos, nada tinha acontecido. Nada havia trazido à tona isso para este menino. Então isso não seria traumático ainda para esse menino. E a essas inscrições que acontecem, que antecedem ao recalque propriamente dito, vai ser aquilo que Freud chama então de recalque originário, ou inscrição, né? Ou fixação, como você bem preferir, porque as 3 coisas querem dizer, são sinônimas ali na obra de Freud. Então, o que acontece? Quando isso vem à tona e que se torna traumático, é que entra a segunda fase, né? Aquilo que se chama o recalque secundário, ou recalque propriamente dito. Porque enquanto está nessa inscrição originária, nesta fixação, nesta inscrição, ainda não é o recalque propriamente dito. E é importante ressaltar que o recalque ele vai se apresentar mediante as representações no aparelho psíquico, ou seja, no inconsciente. Vai ser de representações que lá aparecerão. E quando essa criança tinha 1 ano e meio, no caso do Homem dos Lobos, ele não tinha ainda representações suficientes para trazer isso à tona. Então, as experiências, e é importante dizer que essas representações são visuais, de cunho visual, e não de cunho linguístico, porque as questões simbólicas de cunho linguístico são especialmente do pré-consciente e consciente. Já no inconsciente, o imaginário se apresenta mediante a questões visuais. Então uma criança com essa idade não tinha ainda, ele ainda não tinha material suficiente, vamos assim colocar, de representações para trazer à tona aquele recalque. Portanto, existem também um quesito que é importante nós pensarmos, é que existem representações inconscientes que servem de polo de atração para as questões recalcadas, para os quesitos, né, recalcados. E aí vai se colando, vamos assim dizer, vou aqui a grosso modo usar esse termo, vai se juntando, vai agregando isso ao inconsciente. Então nós temos representações inconscientes que servem como um imã, vamos assim usar essa expressão, para atrair esse recalque para esta representação. E aí nós agora começamos a compreender. Eu peço a você que veja o vídeo anterior sobre pulsão que está aí no nosso canal, para que você compreenda melhor a partir desse momento que eu vou começar a falar aqui. A pulsão só se apresenta mediante as representações. E a estas representações é que o recalque vai se utilizar para se apresentar também no inconsciente. E aí só tem possibilidade do recalque secundário, do recalque propriamente dito acontecer, porque tem estas inscrições, esta fixação anterior a este recalque propriamente dito. Então, na primeira instância, ou na primeira fase, melhor dizendo, o recalque originário é quando o ato acontece em si e traz um sofrimento. Porém, ele não é esclarecido por ainda não ter representantes suficientes lá no inconsciente. A partir do momento que começa a aparecer representantes suficientemente e que atraem esse recalque lá no inconsciente, ele vai se unindo a estas representações. A partir daí, quando ele tem representações suficientes, então ele pode ser representado aí
num sonho ou em uma outra situação, o que pode gerar e que vai gerar, inclusive, angústia no indivíduo. A primeira fase, a fixação, inscrição, é o recalque originário. A segunda fase é o recalque propriamente dito, é quando ocorre verdadeiramente agora o recalque, só que esse recalque que está no inconsciente, que só está recalcado que está no inconsciente, nada que está recalcado está no consciente, tudo que está recalcado está no inconsciente. Agora, a grande questão é que isto que está recalcado fica querendo retornar para o pré-consciente consciente. Fica querendo voltar. E a isto Freud chamou de terceira fase. E a esta terceira fase, ela ocorre por quê? Porque nós não somos bem recalcados. Ou seja, nós temos falhas. Vai ter falha nesse recalque. E aí vai surgir o quê? As neuroses obsessivas, vai surgir o quê? As histerias. É exatamente aí que surge, porque esse é o retorno do recalque. Quando aquilo que é recalcado retorna, ele vai retornar como? Nas neuroses obsessivas, enfim, na histeria, nesse sentido. Então, fica uma luta constante sobre isso, porque nós temos falhas nesse processo. Qual é a falha? Para quem assistiu o vídeo anterior sobre pulsão, vai ter uma questão lá que chama pressão da pulsão. Esta pressão, segundo Freud, é o mecanismo a qual dá dinamismo para a pulsão. É a questão motora da pulsão, ou seja, que faz a pulsão ir e vir. E esta pressão é uma das questões que levam o recalcado a retornar. Isso são falhas. O recalque também pode ser entendido como sendo a censura de memórias que nos trouxe sofrimento. Então aquilo que nos traz sofrimento precisa ser censurado da consciência, porque se nos faz sofrer, objetivamente o aparelho psíquico vai buscar censurar, ou seja, recalcar aquilo. E aí ele atira aquilo ou ele remove aquilo da consciência e leva para o inconsciente. Eu espero ter conseguido aqui ajudar você minimamente a compreender um pouco sobre o que é o recalque e peço a você que sempre esteja no nosso canal, sempre esteja acompanhando os nossos vídeos e até o seu próximo Psique em Cheque.